E aí, pessoal, tudo bem? Bom, os VTs de seleção brasileira estão começando a parar de passar, estão rareando na programação da televisão, né? Durante a pandemia. A gente viu bastante jogo de seleção brasileira, sobretudo jogos de Copa do Mundo. Ainda tem alguns passando, mas já tem diminuído. A Globo mesmo anunciou que a partir do próximo domingo serão jogos de clubes que serão transmitidos aí de domingo à tarde. Mas teve muito jogo, muita gente discutiu seleção brasileira. Eu já tinha feito há muito tempo atrás um vídeo sobre a seleção brasileira da Copa de 94, né, se ela era injustiçada ou não. Depois, aí nessa onda dos VTs, eu fiz um da seleção de 2002 e um da seleção de 2006. Mas teve muita gente comentando a seleção de 82, que teve muito jogo passando. E teve gente que pediu aqui, ficou mandando mensagem pedindo a seleção de 2010. Então, a seleção do Dunga. Então eu vou fazer um vídeo dessas duas seleções, tá? Este aqui é o da seleção de 82. Ao longo da semana vou colocar o da seleção de 2010, tá? Não sei que dia, não vou prometer, mas fica de olho. É para isso que você se inscreve no canal, você clica no sininho, essas coisas, né? Para você ver quando o vídeo sair. Mas vai ter esse vídeo da seleção de 2010 um dia desses também. Tá? Mas esse aqui é da seleção de 82. E muita gente vindo do jogo da seleção de 82 até falou, nossa, o time que joga muito bonito, tudo, mas chamou atenção algumas coisas, como por exemplo, o time joga muito desprotegido, né? O time jogava muito desprotegido, até para os padrões da época, que era um futebol com menos velocidade, tudo. A gente vendo hoje parecia um futebol menos intenso, mas na verdade era a dinâmica da época, mas de fato o jogo tinha menos movimentação. E falando também que o Serginho Chulapa não parecia um jogador à altura daquela seleção. Teve gente comentando isso. E de fato esses são dois problemas. E como é que se chega à seleção de 82? Que é uma seleção que eu acho que é corretamente, merecidamente colocada entre as principais seleções que o Brasil já teve, entre as melhores seleções que não venceram uma Copa do Mundo, tá? Mas não era uma seleção perfeita. E isso tem que ser considerado. Eu até acho que o time do Brasil de 70 era melhor que o de 82, porque o de 70 também tinha suas falhas. Todo time tem suas falhas. O Barcelona no Guardiola tinha, o Milan no Arrigo Sacchi tinha, tudo. Todos os times têm suas falhas. Mas a seleção de 70 acho que era mais bem resolvida com isso do que a seleção de 82, que eu acho que ela não identificou algumas questões ao longo de sua trajetória, e então acabou não corrigindo, e isso acabou sendo um problema, né? O Tele Santana sempre foi um técnico que defensor do futebol ofensivo, futebol bem jogado, que é corajoso, com jogadores que melhoram cada vez mais seus fundamentos, tudo sempre foi uma marca dele, né? E ele já havia sido campeão brasileiro com o Atlético em 71, né? Já fazia muito tempo. Então ele era um técnico entre os principais do futebol brasileiro. Mas talvez o trabalho que fez ele ganhar mais força ali, naquele período ali, pós-78, pós-Copa de 78, para ele acabar ganhando cargo de técnico da seleção brasileira, acho que foi em 81 que ele assume, foi o trabalho dele no Palmeiras em 79, em que ele leva o Palmeiras para a semifinal do Brasileiro, acaba perdendo para o Inter, do Enio Andrade, que foi campeão brasileiro invicto, o único campeão brasileiro invicto em campeonato brasileiro que não fosse de mata-mata, e daí eu estou falando isso que não fosse ele inteiro de mata-mata, até para separar os que ganharam na Taça Brasil, né? O Inter foi o único campeão brasileiro invicto num formato de campeonato um pouco mais longo. E o Palmeiras também cai na semifinal do Paulista, mas aí teve um negócio, o campeonato parou, ficou um mês parado, depois volta no começo de 80, daí o Palmeiras acabou perdendo o ritmo e caiu ali. Mas aquele trabalho validou muito o nome do Tele, teve muita repercussão. Tem um jogo histórico, aí os palmeirenses mais antigos lembram, uma vitória de 4-1 sobre o Flamengo do Zico no Maracanã, foi um grande jogo na época, muito falado, tudo. E o Tele, nesse Palmeiras, ele já fazia uma coisa que não era muito comum ver no futebol brasileiro, que era jogar sem ponta direita, né? Jogar assim com um ponta a menos, né? O Jorginho, começou no Marília, tudo, Jorginho Putinati, ele jogava como um meia direita que fechava um pouco. Ele oficialmente era ponta direita, o camisa 7 daquele Palmeiras, mas ele era mais meia do que ponta. E o Tele já gostava de algo assim, porque ele queria que esse jogador fechasse mais pro meio, ajudasse na armação, e não fazendo o papel muito tradicional de pontas da época, que é simplesmente sair driblando, correndo para linha de fundo, né? Então o Palmeiras já jogava assim. E quando ele assume a seleção,
ele fica inclinado a adotar isso. E até vira uma piada na época. O Jô Soares tinha um personagem chamado Zé da Galera, que tinha como bordão, e era aqueles sketches lá de programa de humor, né, em que ele ficava sempre reclamando do Tele Santana. E o bordão dele era bota a ponta, Tele. Ele ficava querendo que o Tele botasse ponta, porque o Tele não botava ponta. O Brasil jogava meio que num 4-4-2, coisa que na época era, como já se viu, né, porque o comum era 4-3-3, jogar com 3 atacantes, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Era o que todo mundo fazia e continuou fazendo por um bom tempo até no Brasil, tá? Até o final dos anos 80, essa formação ainda era bastante comum, ainda que a gente começava a ver pontas que voltavam mais. Mas ainda era uma formação muito tradicional. E tinha então o bota-ponta Tele, né? Além disso, o Tele tinha algumas questões ali sobre o jeito dele. Ele, por exemplo, ele nunca foi um técnico exatamente disciplinador, nunca foi generalzão, mas ele gostava de jogadores que tivessem um comportamento extracampo mais regrado. E a gente sabe muito disso também pelo corte do Renato Gaúcho antes da Copa de 86, que acaba até levando ao Leandro pedir dispensa daquela seleção, né, antes da Copa de 86. Então o Tele gostava de jogadores que tivessem uma vida muito regrada, ele gostava muito até de orientar às vezes os jogadores, né? Isso ainda tem algumas histórias famosas. Então jogador moleque que estava saindo da base começava a se achar demais, ele dava uma segurada no moleque, ele dava muita orientação sobre como gastar o seu dinheiro, como lidar com a vida, como não se iludir. Ele tinha muitas dessas coisas. E ele não tinha um relacionamento dos mais saudáveis com o Reinaldo, que era o melhor atacante do Brasil, atacante centroavante do Brasil na época, no Atlético Mineiro, o maior jogador da história do Atlético, e que tinha uma fama de ter gostar muito da vida noturna, tinha um comportamento politicamente mais rebelde e tudo, e o Tele não tinha o melhor dos relacionamentos com o Reinaldo. O Reinaldo também vinha de algumas lesões ali, então isso acabou meio que virando o pretexto, e o Tele meio que deixou o Reinaldo de lado. Ainda que o Reinaldo conteste até hoje essa coisa de ter ficado de fora por lesão. Ele fala que tinha condição sim para jogar a Copa de 82 e não foi simplesmente porque o Tele não gostava dele. O atacante principal era o Careca. Com a saída do Reinaldo virava o Careca. Do Guarani, tinha sido campeão brasileiro de 78 ainda como adolescente, e depois ele fez fama no São Paulo, no Napoli do Maradona, foi o artilheiro da seleção brasileira na Copa de 86, tudo. Então o Careca seria esse centroavante, mas o Careca sofre uma lesão séria nas vésperas da chegada do Brasil à Espanha, né? Já naquela preparação indo para a Espanha, ele sofre uma lesão e tem que ser cortado. Então o Brasil fica com o Serginho Chulapa e o Roberto Dinamite no banco. Outra questão ali era a defesa, que o Tele quis montar o meio de campo mais talentoso possível, que era bem a cara do Tele, né? Então ele monta com Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. E, putz, olha o tamanho, olha a quantidade de talento que tem nesse meio de campo, né? Então, assim, o maior jogador da história do Flamengo, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, o maior jogador da história do Inter e um dos maiores jogadores da história do Atlético Mineiro, né? Só isso estava naquele meio de campo. Era muito talento e até por isso esse time, quando você vê os bons momentos dele, tocava a bola, não era um time individualista, né? Aquele estereótipo de que o futebol brasileiro ganhava quando era individualista. Ele não era individualista, esse time, tocava muita bola, tinha uma quantidade de deslocamento até muito acima do que se via na época. Até tem a história de que o Guardiola, ainda criança, era um admirador desse time, e esse time poderia ter inspirado muito da visão de futebol do Guardiola, tudo. A gente vê gol contra a Argentina com o Júnior se projetando, recebendo um passe milimétrico do Zico em profundidade e tocando na saída do Filhol. Tem lances maravilhosos desse time, e sobretudo por causa desse quarteto de meio de campo. E o Éder, ponta esquerda, também era um ótimo jogador também. Então, assim, era um time realmente muito bom e que sabia usar os dois laterais que se projetavam bem, mas era um meio de campo que não era muito marcador, né? Então era um meio de campo que às vezes, quando era um pouco apertado, tava um pouco de problema do ponto de vista defensivo, né? E o Brasil toma gols de saída de bola, por exemplo,
e tem dificuldades ali em alguns momentos de fechar certos espaços no meio de campo. A gente viu isso ao longo da campanha. O Brasil toma gol em todos os jogos, tirando o jogo contra a Nova Zelândia, né? Mas o Brasil toma mais de um gol por jogo, toma um contra a União Soviética, um da Escócia, um da Argentina e 3 da Itália, né? Só ficou no zerado contra a Nova Zelândia. Então a defesa era um problema e tinha a questão do ataque. Qual era a questão da defesa também? O Brasil, muita gente acha, mesmo, sobretudo analisando um pouco depois, talvez tenha faltado realmente um volante mais de marcação, um volante que ficasse mais controlando aquele setor, ocupando aquele espaço, porque o time saía muito. O jogador mais adequado para aquilo no Brasil, em 82, era o Batista, do Inter, hoje comentarista. Mas o Batista, ele era reserva, ele entra contra a Argentina e ele se lesiona. Ele se lesiona porque ele leva um coice do Maradona. Um coice mesmo, foi um coice. Que é esse coice que a gente vê em desenho animado lá, um cavalo vai lá e dá um coice. O Maradona é um coice no Batista. Bem a altura aqui da cintura, tá? O Maradona dá um coice no Batista, o Maradona é expulso daquele jogo. E o Batista fica indisponível para o Brasil no jogo contra a Itália. Então, por exemplo, essa coisa de que o Brasil deveria ter segurado o placar quando fez 2-2, tudo ficou mais difícil, porque uma alteração possível seria colocar o Batista, seria colocar um volante ali para proteger. Talvez nem fizesse diferença no gol da Itália, no gol da vitória da Itália sendo escanteio, mas talvez ele estivesse ali atrapalhando um eventual rebote que voltou da Itália, do escanteio, né? Foi escanteio, a defesa tira, a bola é jogada de volta para dentro da área e o Paulo Rossi faz o gol. De repente poderia ter mudado um pouco ali, mas o Brasil não tinha esse jogador. Tá, então é uma questão de escolha do Tele de montar o time titular num formato e de falta de opção, só tinha uma e essa ficou indisponível no banco para proteger um pouco mais a defesa. E esse era um setor vulnerável do Brasil, sim, e acabou pagando preço. Questão do ataque. Muita gente falou, nossa, o Serginho Chulapa era caneludo, tudo. O Serginho Chulapa não era caneludo. Ele não era um centroavante ruim. Tá? Ele é o maior artilheiro da história do São Paulo até hoje. Né? Então, nenhum jogador é o maior artilheiro da história de um grande clube brasileiro sendo grosso. Ele era um bom jogador. Só que ele era um jogador, ele não era tão estilista da bola. Ele realmente, assim, ele tinha suas qualidades, mas de fato, ele perde um gol imperdoável contra a Itália, né? Aquele chuta torto com a canela. E ele era um jogador mais centroavantão mesmo, ele não se movimentava tanto, ele não trocava tantos passes, ele era um jogador, aquele centroavante que mais se posiciona bem na área, tem faro de gol, essas coisas. E aquele time provavelmente pedia algo diferente, pedia um centroavante que tivesse no mesmo tom dos outros jogadores, os jogadores que se deslocassem mais, trocassem mais passes, eventualmente voltassem na marcação para abrir espaço. Um centroavante assim provavelmente se encaixaria melhor. O Reinaldo era perfeito, não foi. O Careca, muito bom também, não foi porque estava machucado. Quem talvez fosse o homem? O Roberto Dinamite, que estava no banco, ele era um atacante que fazia muito gol, né? Tanto é que ele é o maior artilheiro da história do Vasco, mas ele não era também um centroavantão. Ele era um jogador que talvez tivesse essa característica. Ele talvez fosse um jogador que acrescentasse taticamente ao time. Eu não estou nem querendo julgar quem era melhor entre o Renato entre o Serginho e o Roberto. Até acho que o Roberto foi um jogador superior. Eu peguei os dois mais no final da carreira, né? Mas assim, vendo, até estudando tudo, me pareceu que o Roberto era um jogador superior. Mas pela característica do jogo, eu acho que o Roberto se encaixaria ainda melhor. O Roberto é um jogador que conseguia voltar e eventualmente abrir espaço e ajudar um pouco na armação. Era um jogador que trazia outras coisas para o time. Talvez ele se encaixasse melhor. Talvez ele fizesse o ataque do Brasil ganhar mais opções e que talvez complicasse a Itália e na campanha como um todo o ataque cresceria ainda mais. O Tele acabou pagando por isso, né? Acho que a falta de um ponta-direita, que foi na verdade o grande ataque que o Tele recebeu depois ao final da Copa, nem se pegou tanto na questão do volante. Falou-se do volante, falou-se do centroavante, falava-se do Valdir Pérez, que até franga na estreia contra a União Soviética, mas depois até melhora.
mas o grande alvo acabou sendo a falta de ponta. E eu nem acho que tenha sido um grande problema a falta de ponta direita. O Brasil tinha vulnerabilidades, e daí também pega uma coisa ali no confronto contra a Itália. A Itália era um time muito equilibrado, que sabia defender e que tinha o Paulo Rossi numa noite inspiradíssima, numa tarde inspiradíssima, né? O jogo foi à tarde, e tinha ótimos jogadores a Itália, inclusive meio de campo, Antonioni, Tardelli, Bruno Conte, eram ótimos jogadores. Bruno Conte é um pouco mais atacante, né? Eram ótimos jogadores. A Itália tinha um baita time no papel também, tá? Não era um time ruim. Então, daí vai também uma coisa, eu falei do Tele, que é um dos maiores técnicos da história do Brasil. Eu até fiz vídeo defendendo a posição do Tele entre os maiores da história do futebol como um todo, mas o Tele não tinha como especialidade fazer uma leitura do adversário e montar o seu time pensando em explorar vulnerabilidades do adversário. Esse não costumava ser uma grande virtude do Tele. Ele fazia o time dele e jogava bem tudo, e como normalmente ele montava muito bem, o time dele ganhava. Mas ele não era um técnico famoso por alterar o jogo no intervalo, ou por fazer uma alteração, uma mudança tática antes do jogo que ia pegar o adversário desprevenido. E a Itália fez isso, né? A Itália explorou certas vulnerabilidades do Brasil, inclusive faz um gol aproveitando um erro de saída de bola do Brasil, logo o segundo gol da Itália, tudo. Então o Brasil acabou falhando. Tinha uma seleção muito boa, era uma chance espetacular de ser campeão do mundo com um time jogando futebol espetacular, mas pegou um adversário muito forte que soube aproveitar as falhas que o Brasil tinha, e o Brasil não soube identificar essas falhas para corrigir, né? Que seleções como a de 94 e a de 2002, que tecnicamente eram bem inferiores à do Brasil, elas foram vitoriosas porque elas souberam corrigir erros que elas vinham tendo já desde da época de preparação. Identificou-se problemas e eles foram corrigidos. O Brasil de 82 não fez isso adequadamente e acabou pagando por isso. Não muda o fato de ser uma das maiores seleções da história, tudo, mas esse problema. No futebol no mundo, já faz umas semanas, lá eu tava lá, por algum motivo que eu não lembro qual, entrou a tema grandes confrontos que nunca aconteceram na história, o que aconteceria, quem ganharia, e jogaram na minha mão um confronto entre a Holanda de 74 e o Brasil de 82, quem ganharia o jogo. E eu até falei, eu acho que a Holanda de 74 ganharia. O Brasil de 82, se tivesse com aquele quarteto de meio de campo, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico inspirado, vai ganhar de qualquer time do mundo, em qualquer momento da história. Aquele quarteto inspirado decidia jogos. Mas numa situação média, em que os dois times estivessem, digamos, com o mesmo nível de inspiração, e eu achei que a Holanda de 74 ganharia, não porque era necessariamente mais time, ela também tinha seus defeitos, mas porque o encaixe do jogo talvez fosse problemático para o Brasil, porque a Holanda jogava muito compactada, marcava mais adiantado. Isso poderia ser um problema para o Brasil quando visse sua defesa mais pressionada, o Brasil que saía mais para o jogo. E também a Holanda também jogava com a linha defensiva muito alta, o Brasil teria que ter um ataque muito móvel, tinha elementos para isso, mas talvez precisasse de um centroavante mais móvel, que o Serginho Chulapa poderia ser um jogador que atrapalhasse o Brasil nesse encaixe. Então foi aquela minha opinião na época, e acho que acaba explicando um pouco o que eu vejo da seleção de 82. Mas é isso, então. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações ali. Tem vídeo de 2010 saindo nessa semana. E escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau!